Há um outro tema da atualidade que eu gostava de ter, obviamente, a sua opinião, como compreende, tem a ver com a monkeypox, a varíola dos macacos, como é mais conhecida em Portugal. Temos hoje a informação de que subiu para 39 o número de casos confirmados em Portugal, faz do nosso país, logo a seguir à Espanha, o que tem maior número de casos fora de África. A minha pergunta é, temos que pensar a sério em conter a transmissão e até que ponto isto representa uma preocupação para si hoje? Bem, todas estas emergências e reemergências de vírus fora do seu habitat natural constitui uma preocupação. Isso é logo o que eu lhe tenho que dizer. Portanto, estes vírus, como indica o nome, são vírus de animais e a doença é uma zoonose. E quando estes vírus passam a barreira das espécies e passam em África de um animal para seres humanos, a infecção passa a chamar-se infecção humana por vírus monkeypox. O vírus é que é dos macacos ou de outros animais, mas a infecção, quando passa para nós, passa a ser uma infecção humana, para que haja aqui mal-entendidos ou piadas até com o nome. Dito isto, o que é que acontece? De vez em quando há exportação deste vírus para fora de África, onde a doença nos humanos, obviamente nos animais, eles são um reservatório e hospedeiro deste agente. Mas mesmo nos humanos há zonas endémicas, onde a doença vai permanecendo, enfim, com determinados números, não muito expressivos, porque ela não se transmite bem de homem para homem, de pessoa para pessoa, mas desta vez o que é que aconteceu e o que é que este surto tem de diferente? É que foi multifocal, não apareceu apenas num país, não há apenas uma zona afetada, um país nos Estados Unidos ou em Israel. Cerca de 20 países, pelo menos. Inglaterra, exato. Portanto, houve aqui vários focos em vários países e esta é uma diferença. Portanto, ele não só veio a partir da África, como começou cadeias de transmissão em vários pontos do mundo, sobretudo aqui na Europa, perto de nós. E isso, obviamente, é muito importante. E já a DGS tem alguma informação sobre a forma como se está a propagar a doença? Houve já a discussão sobre se é uma doença de comportamentos de risco ou não, pode ser ou não? Presumo que ninguém tenha certezas disso. Qual é a sua convicção nessa? Foi uma circunstância. Nós estamos convencidos que não é uma doença de comportamentos de risco, uma vez que, tanto quanto se sabe, as vias de transmissão do vírus mantêm-se as clássicas. E, portanto, não tem apenas ligação com a sexualidade? Não, tem a ver ligação de contacto próximo. Pode acontecer num grupo sexual ou noutro grupo sexual ou em vários grupos sexuais. Isso é muito importante que se diga. O que aqui esteve em causa foi uma relação de proximidade entre pele com mucosas não íntegras. Umas pessoas já com lesões, com as tais úlceras, portanto, aquela evolução toda das bolhas que depois acabam por ulcerar e finalmente criar crostas que caem e desaparecem. Haver um contacto direto com a pele, um contacto que também é possível através de gotículas, uma vez que na fase inicial a doença pode ter uma localização orofaríngea e também um contacto muito com objetos que se partilham, portanto, na mesma casa, as pessoas coabitantes que utilizam mesmo os lençóis, as mesmas toalhas, mas muito cuidado com a partilha de objetos. Dito isto, não é uma doença aparentemente do comportamento sexual, é apenas uma doença da proximidade. Pode acontecer em quaisquer grupos de pessoas que tenham proximidade. E o que é que se deve fazer a alguém que está infectado com essa doença? Nós agora habituamos a isolar pessoas, não é? A partir da Covid. Faz sentido ponderar isso muito bem. Neste caso? Estamos a falar de uma doença letal, no limite, bem. E com uma taxa de mortalidade significativa. Aqui na Europa pouco, nos focos fora da África pouco. Pouco, mas em África uma pessoa em 10 é... Com duas distinções, a bacia do Congo, o vírus, a linhagem, o clade, é mais grave do que o da África Ocidental. Dito isto, o que é que se deve fazer a estas pessoas? Os médicos devem fazer uma coisa que é enviar amostras, e têm indicações e uma orientação da Direção-Geral da Saúde, para se suspeitam do diagnóstico, devem enviar amostras para o Instituto Ricardo Jorge, que confirma ou não os casos. Portanto, os médicos têm esta atuação. Depois, os médicos, sobretudo os clínicos que tratam estas pessoas, têm que contribuir para fazer o inquérito epidemiológico perguntando às pessoas relações entre elas, viagens. Hoje saiu um Rapid Risk Assessment do ECDC, em que já descobriu várias viagens de várias pessoas para vários destinos na Europa. Parece que houve aqui, de facto, uma circulação de pessoas de uns países para os outros que foram originando estes multifocos. Em relação ao próprio, aquele que está doente, de facto, ele não tem que ter um isolamento em casa trancado, mas tem que ter um isolamento em relação ao outro, aos seus coabitantes, aos seus amigos, aos seus familiares. Portanto, evitar contacto direto,
pele com mucosas, evitar gotículas respiratórias, evitar partilhar objetos, nomeadamente roupa de cama, roupa de banho e outro tipo de vestuário ou de objetos. Só mais uma pergunta sobre isto, que é esta. Que explicação para Portugal ser dos países que têm o maior número de casos? É possível dizer? Nós podemos ter aqui duas situações. Uma que é realmente termos um maior número de casos, por qualquer motivo. Outra é termos uma excelente capacidade de detecção. Eu quero dizer-lhe que, a nível laboratorial... Quer acreditar na segunda, não é? Prefere acreditar na segunda? Eu creio que poderá ser uma mistura das duas coisas. Uma vez importados os casos, há um alerta que os clínicos dão, que é muito bom, há uma capacidade do laboratório de detectar... Já vamos saber mais sobre o vírus em concreto. Eu não digo mais nada, mas nós também montamos em poucas horas, temos uma unidade de emergências em saúde pública, na Direção-Geral da Saúde, e em poucas horas montamos um sistema de identificar casos, de captar, de encontrar os casos. E uma vez encontrados, desencadeia-se uma série de procedimentos e tentam-se interromper cadeias de transmissão. É sempre esse o nosso objetivo, é detectar precocemente... E é fundamental que isso aconteça agora. É fundamental, é óbvio que sim. Raquel Duarte, quando disse ontem que estamos a falhar ao nível da comunicação, neste caso da varíola dos macacos, queria dizer o quê? Esta explicação que a doutora Graça Freitas deu, que foi excelente, esta é a mensagem. Focar a transmissão sexual nos homens de 20 aos 60 anos é passar uma mensagem errada, e inclusivamente estamos a reduzir a percepção de risco de todas as outras pessoas e, portanto, esta mensagem é extremamente importante. Qualquer pessoa está em risco, quais são as formas de transmissão, como é que a manifestação clínica, como é que se manifesta, quais são os comportamentos de risco. Os comportamentos têm a ver com estar em contacto com pessoas que têm as tais vesículas, as pessoas estão infecciosas enquanto estiverem as vesículas, o contacto próximo, pele com pele, mucosa com mucosa, partilhar roupa de cama, partilhar toalhas de banho, partilhar roupa. Portanto, são estes contactos que podem ser de índole sexual ou não, que podem facilitar a transmissão. E isto é importante para quê? Para as pessoas perceberem como é que a transmissão pode ser feita e também para identificarem facilmente a doença, portanto, se perceberem como é que ela se manifesta, protegerem os outros e também estarem alerta. João Paulo Gomes, temos aqui uma doença de que, apesar de ter sido identificada pela primeira vez em 1958, creio não estar a dizer nenhum disparate, já quase nenhum de nós tinha ouvido falar, obviamente os cientistas e os especialistas sim. O João Paulo foi cumprimentado logo aqui no início do programa pela identificação do genoma deste vírus, que foi possível fazer no Instituto Ricardo Jorge. O que é que hoje sabemos então deste vírus e até que ponto ele é perigoso para o homem? Bom, sim, antes de mais, pegar nas palavras da doutora Graça e dizer que, de facto, a detecção está a ser feita no Instituto Ricardo Jorge, no laboratório de biopreparação e resposta a emergências, porque, de facto, os meus colegas têm os protocolos, no âmbito da rede laboratorial a que pertencem, a rede europeia, etc., laboratórios de biopreparação, estão sempre preparados com praticamente todas as técnicas, precisamente para responder a este tipo de emergências que podem aparecer em qualquer altura, quando menos esperam. E o diagnóstico está a ser efetuado lá e as amostras seguidamente passam para o nosso laboratório, onde estão a ser sujeitas à sequenciação total do genoma, tal como fazemos com as amostras de SARS-CoV-2. Havia aqui uma prioridade nossa e de todos os países, que era o sequenciar o genoma completo deste vírus, porque não basta conhecer o genoma do vírus típico de monkeypox. Os vírus evoluem e, portanto, este poderia ser diferente, apesar de manter o mesmo nome. E havia aqui uma série de prioridades. Descodificar o genoma, porquê? Primeiro, perceber se tratava, ou pelo menos confirmar, havia essa suspeita, de que linhagem se tratava. Da linhagem oriunda dos países da África Central, onde a monkeypox é endémica, ou... Estamos a falar da República Democrática do Congo, República Centro-Africana, por isso. Que seria a doença mais severa, portanto é uma variante que circula uma linhagem muito mais severa, ou se seria... É a tal em que se fala de uma mortalidade de uma pessoa... Mais elevada, exatamente. Ou seria oriunda de países da África Ocidental. E, através da sequenciação, conseguimos perceber e confirmar que, de facto, as introduções, ou melhor, a exportação foi de países da África Ocidental e, portanto, aí há uma boa notícia, que também já poderia ser confirmada pelos médicos, através
através do fenótipo da doença, que seria indicativa desse tipo de O vírus que importação. circula em Portugal é o menos grave. Vamos dizer. O vírus que circula em Portugal é o menos grave dos dois existentes. Ponto 2. Era importante para percebermos o número de introduções. Ora bem, tantos países que já estão afetados, mais de uma dezena de países com casos reportados, como é que isto se passou? Houve uma introdução única e, portanto, neste momento, Portugal foi o primeiro a sequenciar, mas já outros países libertaram algumas sequências e, através da comparação destas sequências genéticas, já é possível perceber que estamos perante um surto. Em princípio, é apenas um surto. Terá havido uma exportação, uma introdução em determinado país e depois um estabelecimento de cadeias de transmissão e uma disseminação em larga escala. E, finalmente, o tentarmos perceber... Ou seja, um surto não tem a ver com uma pandemia, convém desde logo esclarecer, e Claro portanto, que não. pode ser mais facilmente travado. Pode ser mais acima de tudo, pelo modo de transmissão. Não estamos aqui a falar de uma transmissão por via respiratória típica, como o SARS-CoV-2, e, portanto, é uma transmissão, como a doutora Graça disse, por contacto próximo. E, portanto, finalmente perceber se a sequenciação total do genoma, tal como serviu para monitorização da pandemia de Covid-19, poderia constituir uma ferramenta útil para monitorizar também este surto infeccioso. E, de facto, a resposta é positiva. Este vírus apareceu com mais mutações do que estávamos à espera. Isso foi uma surpresa. É um vírus muito evoluído, não estávamos à espera disso. Não quer dizer que sejam más notícias, atenção, mas de facto não estávamos à espera. E isso fez com que nós percebêssemos que dentro desta cadeia de transmissão, que começou há 2 semanas, não mais do que isso, os vírus já não são iguais. Já apresentam mutações, já são diferentes. E, portanto, é possível utilizar a sequenciação total do genoma como uma ferramenta para monitorizar as cadeias de transmissão, monitorizar a disseminação entre países e identificar, eventualmente, a origem do surto. Só mesmo para terminar, e porque as pessoas devem estar a interrogar sobre isso, eu não sei se há uma resposta a isto, mas quando nós dizemos que havia uma taxa de mortalidade grande no tal vírus da África Central, em relação a este, há dados concretos sobre o limite da doença, até onde é que ela pode causar uma morte, desde logo? Os dados, na maior parte das vezes, são associados aos dados reportados pelos países onde esta doença é endémica e, portanto, são normalmente muito escassos, mas é significativamente inferior aos 10%, quando estamos a falar do vírus da linhagem da África Ocidental. Sr. Paulo Gomes, Graça Freitas, Nelson Pereira, Gustavo Tato Borges e Raquel Duarte, agradeço a todos a presença esta noite.